convidar os irmãos para que juntos abramos e leiamos a uma só voz o Salmo de número 127. Mesmo assentados como nós estamos, eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos, a uma só voz, ler esse Salmo de número 127, cujo título é Todo Bem Procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Leiamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Santo Deus, Pai eterno, Pai amado, nós louvamos, bendizemos, glorificamos o nome do Senhor. Ó Pai, nós bendizemos ao Senhor nesse momento em que estamos reunidos aqui, como igreja, adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor, confessando os nossos pecados, sabendo que quem nós somos e que precisamos a todo tempo do Teu perdão. E agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe no nosso coração e fale conosco aquelas verdades eternas que nós precisamos ouvir nesta noite. É a oração que nós fazemos, suplicando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós estamos aqui diante de nós é um salmo de romagem. Eles foram compostos para serem usados pelos peregrinos que iam para Jerusalém. E nós nos lembramos aqui que havia entre o povo de Israel pelo menos 3 festas muito importantes que todo judeu deveria participar pelo menos uma vez por ano. E aí então, pelo menos uma vez por ano, eles iam para essas festas. E esses salmos, eles eram usados durante esse período em que eles caminhavam nessas peregrinações. E eram viagens longas, eles saíam ali de toda aquela intermediação da Palestina e iam a caminho de Jerusalém, mas não iam sozinhos. Iam as famílias, iam as mulheres, iam as crianças, iam os animais que também seriam oferecidos para o sacrifício no templo. Então era uma jornada difícil. Vejam que eles caminhavam, além de caminhar grandes distâncias, eles também passavam pelas intempéries, pelo calor, pelo sol castigante, pelas tempestades, enfim, pelas dificuldades todas daquele caminho. Então eles iam caminhando, iam adorando, iam louvando a Deus, iam apresentar ali em Jerusalém e ali permaneciam cerca de uma semana adorando a Deus naquele momento. Pois bem, meus irmãos, o fato é que eles então passavam por essas dificuldades dessa peregrinação, né? E nessa caminhada, enquanto eles caminhavam, eles iam adorando a Deus juntos, eles iam suplicando a Deus, eles iam fortalecendo a sua fé à medida que caminhavam, à medida que chegavam a Jerusalém para esse momento de celebração a Deus. Por isso são chamados salmos de romagem, né? Ou salmo de peregrinação, ou salmo dos degraus, como você vai encontrar em algumas versões da sua Bíblia. Por isso esses títulos para esses salmos, né? Muito bem, meus irmãos, aqui nós encontramos nesse texto um momento de muito encorajamento para o povo de Deus. Nós vemos aqui que a igreja é instada, o povo de Deus aqui é chamado para um momento de peregrinação, para um momento de adoração, para um momento de fortalecimento da sua fé.
E aqui nós então aprendemos nesse texto, quando nós lemos esse texto, nos deparamos com ele, nós aprendemos que nós também somos peregrinos, que nós também passamos por dificuldades, que nós também estamos aqui de passagem, que a nossa pátria não é aqui, não é? A nossa pátria não é aqui, nesse lugar, nós também estamos caminhando para um momento glorioso, em que nós caminharemos na presença do nosso Deus. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter os desafios, nós vamos ter problemas, nós vamos ter inimigos, nós vamos passar por calúnias e também teremos alegrias, como o povo de Deus aqui também ia para celebrar a Deus. O Salmo de número 127 provavelmente foi escrito pelo rei Salomão. Pelo menos no contexto original desse salmo, conforme o título que está aí na sua Bíblia, que você pode verificar, está aí, né? Todo bem procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. Segundo os estudiosos, meus irmãos, uma das razões para se crer que foi Salomão que escreveu esse salmo, é porque lá no final do versículo de número 2, ele diz assim, que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aqui a mesma raiz da palavra enquanto dormem é a palavra Gededias, que vem do original. E aí então, Gededias foi o nome original de Salomão, não é? Daí então crê-se que foi Salomão o autor deste salmo. Então veja aí, aos seus amados, aos seus Gededias, ele dá enquanto dormem. Então os estudiosos acreditam que esse texto foi escrito por Salomão. E aí então, meus irmãos, aí a razão do Salmo dizer então, se o Senhor não edificar a casa, né? E que casa é essa? O templo, que foi edificado por Salomão, não só o templo, mas a sua própria casa, né? E agora o nosso foco então, nós vamos pensar nesse Salmo, como ele foi usado pelo povo de Deus, a partir quando o povo de Deus voltava do exílio para a reconstrução do templo. Se num primeiro momento o Salmo foi escrito por Salomão, enquanto o templo foi construído, nós agora vamos olhar o Salmo também pensando que o povo de Deus usou esse Salmo enquanto eles peregrinavam para Jerusalém. Agora eles cantam esse salmo, eles vão usar esse salmo também quando os muros de Jerusalém vão ser construídos, quando eles retornam do cativeiro babilônico, por onde tiveram por 70 anos de escravidão. Então notem, meus irmãos, aqui, se lá atrás o templo havia sido construído por Salomão, agora o povo de Deus vai voltar para Jerusalém, e o templo que havia sido destruído, eles vão reconstruir o templo. E aí então eles cantaram esse salmo também, eles oraram nesse salmo, eles louvaram a Deus nesse salmo. E esse salmo retrata também esse momento do retorno da Babilônia, nesse momento de escravidão. Vale lembrar, meus irmãos, que por 70 anos Jerusalém ficou vazia, né, pelo menos pelos judeus que eram os donos daquela terra, mas aqueles povos que ali viviam pelo redor, eles ocuparam muitas partes daquela cidade. E nesse retorno para a cidade de Jerusalém, para a reconstrução do templo, não foi nada fácil. Haviam muitos inimigos ali naquela cidade, que tomaram a cidade. Então eles tinham não só que reconstruir o templo, reconstruir os muros da cidade, reconstruir as suas casas, mas também expulsar aqueles moradores que ali estavam, que eram os amonitas, que eram os samaritanos, que eram os moabitas, que fizeram todo o possível para que os muros de Jerusalém não fossem reconstruídos. E muitas dificuldades vieram daqui, porque notem, meus irmãos, que vale lembrar que não foram todos os judeus que voltaram da Babilônia, do cativeiro babilônico. A Bíblia nos diz que muitos ficaram lá na Babilônia, muitos não quiseram voltar, já estavam
acostumados à Babilônia, e somente aquele povo piedoso, temente a Deus, que era realmente o povo da promessa, é que voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade de Jerusalém e retomar não só a cidade, as suas casas, mas a própria nação de Israel. Então foi alguma coisa bem difícil. Esse salmo, então, nós aprendemos aqui que sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam fazer essa tamanha obra que eles tinham que fazer, esse tamanho desafio. E assim, quando nós lemos para esse texto, nos deparamos com esse texto aqui nessa noite, nós nos lembramos que na nossa vida também é assim. Nós também temos desafios, na nossa jornada nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos labores, mas se Deus não estiver conosco, todo o nosso trabalho será vão. Se nós não estivermos fazendo a nossa caminhada, a nossa vida, diante dos planos de Deus, diante da aprovação de Deus, tudo será em vão, nada terá muito valor, e é isso que esse texto nos ensina. Então, nós queremos aqui, de forma muito prática nessa noite, pensar em 4 aspectos a partir do texto que nos chamam a atenção para isso. E o primeiro está aí no verso de número 1. Notem comigo aí. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Notem, meus irmãos, que Salomão, aquele homem sábio, por ocasião da construção do templo, Salomão tinha riquezas, Salomão tinha recursos, Salomão teve os trabalhadores habilitados, artífices, madeiras, pedras preciosas. Ele tinha o necessário para construir o templo, mas ele sabia que sem a ajuda de Deus, nada disso seria possível. Ele não apenas tinha esses recursos daquilo que ele trabalhou para ter, mas ele também tinha os recursos que o próprio rei Davi havia deixado. E vale lembrar que nós sabemos que o rei Davi deixou muitas riquezas para a construção daquele templo. Mas ele ora a Deus, ele clama a Deus, porque ele tem a certeza, como um homem temente a Deus, que se Deus não estiver com ele, aquela obra não poderia ser feita. Se o Senhor não edificar a casa, e que casa é essa? É o templo, O templo do Senhor, a casa do Senhor. E significa que se Deus estiver conosco, assim como foi aqui a petição de Salomão, nada poderia ser feito, Muitos projetos não chegam ao fim quando Deus não está conosco, porque é Deus quem controla as circunstâncias, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá os recursos. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa que está fora dos projetos de Deus, da vontade de Deus, o nosso projeto não será bem sucedido. E na Bíblia nós vemos isso diversas vezes. Uma das questões que nós podíamos lembrar aqui, dos fatos bíblicos que nós poderíamos lembrar, é a Torre de Babel. Se lembram? Havia lá toda aquela gente para construir aquele intento, e nada daquilo foi à frente, porque eles estavam agindo e trabalhando sem a permissão de Deus. Pelo contrário, indo contra a vontade de Deus. Então, um projeto para ir até o final, ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus, porque senão a gente corre o risco de começar alguma coisa e não ir até o final, E tantas coisas acontecem por esse caminho. O rei Salomão mesmo, em Eclesiastes, capítulo de número 2, se você quiser ir comigo aí, Eclesiastes capítulo 2, versos 22, nós vemos aqui Salomão falando. Olha o que ele diz lá em Eclesiastes 2, 22. Pois quem tem, versos 22, pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da sua fadiga, do seu coração que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgostoso, até de noite não descansa, e o seu coração, também isto é vaidade.
E no verso 24 ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer da sua alma, que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se, diz Salomão. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é a vaidade e correr atrás do vento. Então notem que o texto aqui, Salomão está dizendo: olha, não adianta você construir, você pode até construir, mas você não vai usufruir, você não vai ter paz, se Deus não estiver aprovando aquilo que você está fazendo. Então, nós vemos, meus irmãos, tanta gente que constrói, mas não usufrui, tanta gente que trabalha e não chega a lugar nenhum, porque coloca o seu coração nessas coisas. Nós poderíamos pensar que até faz disso o seu próprio ídolo. Ou então, constrói, trabalha para outra pessoa usufruir, E nós vemos isso aqui também ainda em Eclesiastes, no capítulo de número 5. No capítulo de número 5, nós vamos ler ali no verso 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então notem que o trabalho, o esforço é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Mas olha aí o verso, capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol, que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Então, tantas pessoas que colocam o coração nessas coisas e que não vão servir de grande alegria. Essa semana passada, eu falava com um irmão meu que esteve aqui na nossa casa, a respeito de uma pessoa que nós conhecemos em comum, que viveu a vida toda para o trabalho, trabalhou, se estressou, e hoje ele não desfruta do seu trabalho, porque ele colocou o coração dele apenas nisso, Então ele não tem nenhuma alegria, ele construiu uma grande patrimônio e ele não usufrui, ele não consegue usufruir, ele não tem alegria, ele não tem paz, porque mesmo sendo um homem temente a Deus, nessa parte, meus irmãos, ele priorizou o trabalho mais do que a família, e como isso está lhe causando graves consequências agora na velhice. Então, é isso, meus irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, é inútil esse trabalho se Deus não estiver aprovando os nossos esforços, e mais, se nós não estivermos submetendo aquilo que nós estamos construindo para que Deus seja louvado e glorificado. Às vezes nós pensamos apenas no nosso bem-estar, apenas na família, apenas na educação dos filhos, e nos esquecemos que tudo que nós construímos deve ser para a glória de Deus. Mas há ainda um segundo aspecto que nós queremos destacar aqui no nosso texto, que está aí no verso de número 2. Veja que o texto nos diz, vamos ler todos juntos? Inútil Muito bem, meus irmãos. Então veja que isso é alguma coisa, inútil. Veja que se lá nós começamos o texto dizendo, se o Senhor não, se o Senhor não, veja que por 2 vezes há uma advertência aqui. Se Deus estiver conosco, aprovando aquilo que nós estamos construindo, será vão. E agora nós vemos aí inútil, Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil, será inútil.
E aí, meus irmãos, nós temos que pensar aqui que realmente a bênção de Deus precisa nos acompanhar naquilo que nós fazemos, senão será inútil mesmo. Notem, meus irmãos, que o texto aqui nos chama a atenção que quem levanta de madrugada não gosta de dormir tarde, não é verdade? E quem acorda tarde não gosta de dormir cedo, não é isso? É uma lógica clara. Mas o texto aqui está indo na direção contrária. Veja que a pessoa que está sendo retratada aqui, ele está fazendo exatamente o contrário. Ele acorda muito cedo, ele trabalha muito, mas é inútil o trabalho dele. É inútil. E o texto nos chama a atenção para essa questão. É inútil esse trabalho, porque Deus não abençoa, porque Deus não está abençoando esse esforço, esse trabalho. E mais, o versículo continua, o versículo dizendo aí, é inútil repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Notem que às vezes nós vemos pessoas assim, que só vivem estressados, estão preocupados e esquecem de confiar em Deus. Notem, meus irmãos, que nós não estamos falando aqui que nós não temos que fazer a nossa parte, que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que nos esforçar, mas nós devemos colocar em primeiro lugar o Senhor na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós podemos trabalhar sim, nós podemos nos esforçar sim, e devemos fazê-lo, mas nós sabemos que o Senhor é quem dará o fruto do nosso trabalho. E aí nós podemos fazer a nossa parte e ficar tranquilos que Deus estará abençoando o nosso trabalho. E naquela sociedade agrícola, ao qual o povo de Israel vivia aqui, eles sabiam muito bem disso. Porque eles plantavam, sabendo que quem mandaria a chuva era o Senhor. E aí então eles confiavam que Deus faria aquilo que havia prometido. E aí então eles descansavam e usufruíam do seu trabalho. Por outro lado, o outro cidadão que nós falamos é aquele que está sempre preocupado. E ao invés de confiar em Deus, ele acha que se ele não fizer, que tudo vai depender dele. Então ele se estressa, ele vive para o trabalho e ele não confia em Deus. Então ele vive uma vida infeliz. Apesar de trabalhar muito, ele termina não usufruindo daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O versículo de número 3 nos diz ainda, meus irmãos, que nós vemos aí o texto nos falando que herança do Senhor são os filhos, Mas antes nós vamos ainda falar sobre aqueles que são sentinelas, aqueles que guardam a cidade, E aí nós vemos aqui, podemos nos lembrar daquele momento da reconstrução, enquanto eles construíam os muros de Jerusalém para tomar a cidade de volta, nós nos lembramos de Neemias. Lembram-se? Neemias foi o profeta, aquele homem levantado por Deus para orientar como é que seria aquela construção. Se por um lado os moabitas estavam ali para fustigar e fazer todo o possível para que os muros e a cidade não fosse reconstruída, Deus manda e levanta os sentinelas. Mas mais do que isso, e lá em Neemias é interessante, que nós vemos a orientação de Neemias, que numa mão a pá, para a reconstrução, e na outra a espada. Ou seja, era preciso esforço, era preciso vigiar, era preciso cuidar para que aquela obra chegasse até o final. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Então, meus irmãos, era preciso que houvesse ali muito trabalho, muito esforço. Vale lembrar que aqui havia uma grande dificuldade, porque os inimigos eram muitos e o povo era pequeno. Nós falamos que alguns ficaram, nem todos retornaram para a Jerusalém. Muitos ficaram lá na Babilônia. E eles tiveram que fazer aquele trabalho que era, humanamente falando, impossível, mas com a ajuda de Deus, eles fizeram, confiando em Deus, colocando a sua confiança no Senhor. E aí, nós podemos pensar que na nossa vida também é assim.
nós trabalhamos confiando em Deus. Que a Bíblia nos diz que, em última instância, quem nos dá segurança é o Senhor, não é? Assim como aqueles que trabalhavam lá, sabendo que Deus mandaria a chuva para que as sementes germinassem, eles também trabalharam na reconstrução dos muros da cidade, sabendo que, em última instância, Deus seria fiel na sua promessa e daria êxito naquela construção. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E na nossa caminhada também é assim, porque nós também devemos fazer a nossa parte, né? Nós colocamos seguro no nosso automóvel, seguro na nossa casa, trancamos as portas, cuidamos da segurança, nós fazemos a nossa parte, mas em última instância, nós sabemos que quem cuida da nossa vida e da nossa integridade é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, esse é um aspecto. E agora, então, nós podemos pensar aqui no terceiro aspecto, que é exatamente na questão do sustento. Veja aí, voltando para o verso de número 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aí então nós temos aquela figura que nós falamos, né? De alguém que está exatamente na direção oposta, que acorda muito cedo, que dorme muito tarde e que está sempre muito ansioso, porque ele não consegue colocar a confiança em Deus e ele acha que ele só será bem sucedido se o seu esforço for, em última análise, a razão final para o seu sucesso. Esquece de confiar em Deus. Então isso é um grande perigo. E aí então nós pensamos aqui que Deus não se agrada disso, né? E aqui nós não estamos falando de alguém que deve ficar parado, sentado em casa orando, pedindo para Deus mandar um pacote de dinheiro para pagar as contas no final do mês, né? Enquanto o outro está trabalhando. Não é nada disso. Mas é que enquanto um está trabalhando, e trabalhando duro, né, ele trabalha confiando que Deus dará o sustento. E trabalha, né? Não fica sem trabalhar, não fica sem fazer a sua parte. Ele confia que Deus haverá de suprir as suas necessidades e o pão necessário. E o quarto aspecto aqui desse texto, que nós queremos destacar, é o verso número 3 ao verso número 5. Veja que aqui há a figura de um pai que está diante de uma situação bastante embaraçosa, porque ele tem que se defender dos seus inimigos e ele é levado a juízo para fazer isso. E vale lembrar, meus irmãos, que os juízes, eles ficavam na porta da cidade e lá eles julgavam as causas, né? E nos parece que esse homem que o texto está retratando aqui, ele estava vivendo uma situação bastante embaraçosa e ele tinha que ir até a porta da cidade para resolver essa situação com os juízes. E aí ele nos diz lá: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós podemos pensar aqui que os filhos são herança do Senhor, herança bendita. E no Oriente Antigo aqui, é muito mais do que hoje, porque era muito importante ter muitos filhos. Vale lembrar que não havia INSS, não havia abrigo para idosos, não havia seguro social. Então, os filhos é quem cuidavam dos pais. E aí, nesse contexto aqui, esse homem tem que se apresentar lá em juízo. E ele junta os seus filhos, ele não chega lá sozinho, né, para lidar com o inimigo, e de repente quando ele chega lá com os filhos da mocidade, levando para cuidar daquele homem já idoso, ele se depara, o inimigo já vai falar mais fininho, né, que ele não está sozinho, ele está acompanhado e muito bem acompanhado. Então, meus irmãos, havia essa valorização pelos filhos, assim como nós também hoje devemos valorizar a questão dos nossos filhos, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E, em última instância, meus irmãos, quem dá a bênção dos filhos
é o Senhor também, é Ele quem dá os filhos, né? É uma bênção que vem de Deus, por isso é uma herança bendita, ou seja, toda a nossa caminhada deve caminhar nessa direção. Então vejam, meus irmãos, que o texto aqui nos conclama para que o alvo maior da nossa vida seja vivido dessa maneira, né? Se o Senhor não edificar a casa, é vão o nosso trabalho, é vão o nosso esforço. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão todo o trabalho da sentinela. Inútil levantar de madrugada, porque aos seus amados Ele os dá enquanto dorme. E aqui nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos recomenda que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu fico pensando que esse é um grande desafio para nós. Que quando nós nos deparamos com um texto como esse, que nós somos chamados para colocarmos a nossa confiança em Deus e saber que Ele é quem cuida da nossa vida em última instância, nós temos essa dificuldade, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, notem que não é algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fico pensando aqui que nós temos muita dificuldade, porque no dia a dia é muito fácil a gente falar, mas nós somos chamados para colocar isso em prática, porque às vezes a nossa prioridade é arrumar um casamento, cuidar do nosso emprego, ter o diploma universitário, ter títulos, ganhar o nosso patrimônio, fazer o nosso patrimônio, ser bem-sucedido. E notem, meus irmãos, não há nada de errado nisso. Nós podemos fazer tudo isso. Mas o problema é quando nós colocamos isso como prioridade da nossa vida. E é isso que o texto nos ensina aqui. Que nós, onde está o nosso coração, né? Jesus disse, onde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. Então nós ficamos, às vezes, tão preocupados com as coisas daqui e nos esquecemos que nós somos peregrinos. Que a nossa pátria não é essa pátria aqui. E que se nós vivermos confiando em Deus, Ele guardará a nossa casa, Ele guardará a cidade. É inútil trabalhar, fazer todos os esforços, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ou seja, enquanto você trabalha, faz a sua parte, Deus cuida, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus dá o sustento, Deus provê os meios, e é Ele quem faz isso. E tantas vezes nós achamos que só vamos conseguir se nós fizermos, se nós trabalharmos, se nós fizermos tudo o que fazemos sem consultar ao Senhor e buscar a sua vontade. E aqui, terminando a nossa breve meditação nessa noite, nós podemos pensar em algumas aplicações práticas aqui. A primeira aplicação que eu gostaria de pensar aqui é que, ao ler esse texto, alguém pode pensar que não precisa fazer mais nada. E se Deus cuida de tudo, seria o Deus da providência, então nós podemos ficar sentados, né? Quase como aquele homem que eu falei lá, que fica lá sentado, orando para Deus mandar um pacote de dinheiro e ele pagar as contas no final do mês. Não é isso não, né? Aliás, esse salmo, ele fala de responsabilidade. Ele fala de construir a cidade, de edificar uma casa, ele fala de vigiar, de trabalhar, de cuidar daquilo que Deus nos deu. Ele fala sobre muita responsabilidade de trabalho. Então, o texto não está falando sobre isso. E se alguém, às vezes nós vemos tantas pessoas, né, que são assim, descansadas, nós poderíamos assim pensar, né? Vivem às custas do outro, quando deveriam trabalhar, né? E o trabalho é uma bênção. Aliás, o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Quem não trabalhar, que não coma, não é isso? Então veja que o chamado, a Bíblia é contra qualquer ociosidade ou preguiça. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, nós somos chamados para trabalhar, para ter responsabilidade. O texto nos fala sobre isso, né? De trabalho, de responsabilidade. Então, há um chamado nesse sentido aqui, né?
A segunda aplicação que nós gostaríamos de fazer aqui é o perigo de viver para acumular bens, ganhar dinheiro e ter segurança material e colocar nisso o nosso coração. É exatamente isso que o texto nos chama a atenção aqui. Que todos os projetos da nossa vida, eles devem ser submetidos a Deus. E hoje pela manhã, na escola bíblica dominical aqui, nós, na aula da nossa escola dominical, nós na nossa lição tivemos um título, quando Deus diz não. E nós muitas vezes não sabemos lidar com o não. E nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Então, meus irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu fico pensando aqui nesse texto que Jesus nos ensinou, pensando nas nossas crianças que estão aqui hoje, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, porque para vocês que estão começando a vida, talvez seja até mais fácil pensar nisso com mais seriedade, porque à medida que nós vamos amadurecendo e vivendo, nós vamos nos agarrando a alguns hábitos e eles se tornam tão difíceis de serem abandonados. E vocês que estão começando a vida, que são jovens, que são adolescentes, que são crianças, precisam aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês, em todos os projetos que vocês pensarem, seja nos cursos, seja na universidade. Então você não vai pensar que você vai fazer um curso porque você vai ganhar mais. Não, vou fazer um curso porque eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho. Eu quero ser bênção para o mundo, no mundo em que eu vivo, com o meu trabalho, com o talento que Deus me deu. Eu quero ser bênção com o sustento que Deus me deu. Eu quero abençoar a igreja, quero abençoar o trabalho missionário. É nessa perspectiva que nós precisamos viver. E às vezes nós que vivemos mais tempo, nós nos agarramos a algumas coisas e temos dificuldade de colocar a Deus em primeiro lugar. Porque nós vamos vivendo achando que nós somos bem-sucedidos simplesmente por aquilo que nós fazemos, quando nós viveríamos muito melhor se nós tivéssemos essa prática aqui. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não cuidar de todas as coisas, é inútil. É isso que o texto nos ensina. Mas uma terceira aplicação que nós queremos ver aqui nesse texto, meus irmãos, é que se nós vemos isso nas questões materiais da nossa vida, vamos nos dar conta daquilo que acontece na nossa vida espiritual. E aqui é uma coisa maravilhosa, porque nós também não precisamos fazer nada. E aqui está a beleza do Evangelho nesse texto. Sabe por quê? Você e eu, nós não fizemos nada para ser salvos. Nós não fizemos nada para ser alcançados pelo amor de Deus. Pelo contrário, nós vivíamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e nós fomos trazidos e nós recebemos uma nova vida, e em Cristo nós podemos viver todas essas perspectivas que Deus tem preparado para a gente. E aí nós podemos ter uma nova visão sobre construir, sobre trabalhar, sobre viver, sobre edificar. E é dessa maneira que Deus quer que eu e você vivamos. Mas nós precisamos aprender a consultar a Deus. Então aqui esse texto é maravilhoso. E na nossa salvação é alguma coisa tremenda. Na nossa redenção, na nossa reconciliação, na nossa segurança, o perdão dos nossos pecados, e nós somos livrados da condenação eterna. E aí, terminando a nossa mensagem nessa noite, eu quero perguntar para você, qual é o seu relacionamento com esse Deus? Onde é que está a sua confiança? Em última instância, será que você realmente tem confiado em Deus? Todas as áreas da sua vida? Será que Ele é o primeiro lugar na sua vida? Será que Ele tem sido o orientador de tudo aquilo que você faz?
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Feliz é aquele que entende isso desde muito cedo, e que mesmo agora, se ainda não está fazendo isso, hoje é o momento oportuno para se voltar para o Senhor, pedir perdão e começar de novo. Porque em Cristo nós temos essa beleza de nos reconciliarmos com Deus em todo tempo. Em todo tempo, não importa como nós estamos vivendo, mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de pedir perdão e começar de novo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Que nós vivamos, meus irmãos, nessa perspectiva, conforme nós aprendemos aqui no Salmo de número 127, sabendo que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui de passagem, mas que o nosso lar não é aqui onde nós vivemos.